Olá, eu sou Rose de Melo Rocha, do PPG com SPM e do grupo de pesquisa Juvenália. É um prazer estar participando do Pop Filia. Olá, eu sou o Vinho Lacava, sou doutorando no PPGCS da UFRN e a mim também é um prazer estar participando desse seminário. Nós vamos hoje apresentar para vocês um estudo que está em desenvolvimento, na verdade, que eu e Vinho começamos já há cerca de 2 anos, e que aqui ganha essa ênfase: brasilidade camp e imaginação melodramática, diásporas e fascinação periférica na performance de Arethusa Love, que é essa diva drag que vocês estão vendo aqui nessa imagem. A nossa perspectiva de estudo, né, de uma metodologia multissituada, em que a gente trabalhou com coleta e análise de videoclipes, de lives, de entrevistas de Arethusa, tendo também uma base de sustentação teórica, que logo mais a gente vai apresentar a vocês, e buscando fazer uma correlação entre marcadores estéticos e matrizes culturais que estão presentes no trabalho de Arethusa, né, na nossa perspectiva. Então, o direcionamento da nossa análise vai justamente privilegiar a identificação de marcadores estéticos e culturais associados às matrizes musicais vivenciadas e ressignificadas por Arethusa, remetendo a uma cena camp em que se fazem presentes ecos das vivências drags no Brasil contemporâneo. Temos algumas chaves de leitura, acho que uma das mais importantes que eu vou destacar aqui é essa ideia de um imaginário melodramático que tanto foi trabalhado pela Ian Eng, como também por autores como Peter Brooks, e a ideia, né, desse imaginário melodramático de uma perspectiva de um reforço à catarse e ao excesso, em que as fronteiras entre documental e ficcional, ou real, né, realidade barra ficcional, vão estar difusas e também vão estar numa situação de total contiguidade o choro, o riso, o lamento, a celebração. Esse estado de fusão, né, entre documental e ficcional, esse modo de funcionar que evoca a catarse e o excesso, nos parece também bastante significativo da performance de Arethusa e, na verdade, ele vai se relacionar à perspectiva do que a gente está chamando uma brasilidade camp, né? O que seria isso? A gente parte da ideia da Sontag, né, do camp, em sua predileção pelo artifício e pelo exagero, e percebemos que ainda brincando um pouco com a perspectiva, né, trabalhando com a perspectiva da Sontag, a gente vai olhar para essa frívola seriedade da cultura drag, mas no seu marcador nacional barra regional. Então, essa brasilidade camp, ela vai se unir a uma estetização ou uma cenarização melodramática, tanto de cenas urbanas quanto de cenas urbanas periféricas, mais especificamente, ou seja, uma evocação de uma cultura popular muito forte, comunitária, inclusive, a evocação de uma cultura underground, que é a própria marca, né, da história da Arethusa, essa mescla, uma evocação de uma cultura LGBTQIA+, de matiz global, e, ao mesmo tempo, uma fusão com uma cenarização de paisagens naturais, entre aspas, exemplares do que seria um certo Brasil, né? Da praia, do campo. Então, esses marcadores todos são mesclados, como vocês podem observar, né, assistindo aos videoclipes de Arethusa. Também, acho que cabe destacar aqui a ideia da montação, né? A montação como parte tanto de um exercício de performar o artifício, mas também como uma perspectiva de profunda resistência.
E é nessa fusão, né, entre o melodrama e o camp, essa brasilidade camp, que vai se construir a performance pública da Aretusa. A gente entende que as transformações e os deslocamentos vividos efetivamente por ela, né, e, na verdade, também por Bruno, o Vinho vai depois comentar isso, essa diáspora pessoal também vai constituir uma perspectiva de criação estética. E antes de ir para a antropofagia rítmica, eu só destaco aqui uma outra chave que é importante para a gente, que é a ideia, né, que a gente vai trabalhar a partir do Esteban Munhoz, isso vai estar um pouquinho mais à frente também no trabalho, mas a importância da gente pensar uma estética queer na construção da performance pública de Aretusa e uma estética queer na direção do Munhoz, uma estética queer que constrói uma utopia, que vai se valer da efemeridade e que vai, a partir daí, né, também possibilitar, segundo, né, o que nos propõe o autor, algumas possibilidades de autoconhecimento e de negociação de identidades, trabalhando de um modo tático, assim que ele vai nos apresentar, a relação com a cultura dominante. Agora, nesse tópico da questão da antropofagia rítmica, tem sido interessante trabalhar todas essas questões relacionadas, sobretudo à produção musical drag no contexto atual, as diversas frentes pelas quais elas vão trabalhando a dimensão do ritmo em suas músicas e que elas vão beber em diversas frentes, em diversas fontes, né? No caso de Aretusa, ela fala claramente que ela tem influência muito grande do tecnobrega, do funk nacional, do forró e das sofrências em geral. Aí, no caso, a gente pega essa dimensão do brega, né? Nessa coisa da antropofagia, a gente está dimensionando dessa maneira, trazendo, a partir de Sueli Ronick, que ela vai falar da antropofagia como um ato muito importante para a questão da cultura, que ela traz a partir de Oswald de Andrade, quando ele estava lá em seu manifesto antropófago, tentando mostrar as vias pelas quais se era possível produzir uma cultura local, uma cultura nacional, mesmo essa cultura ela sendo atrelada a determinados fluxos mundiais de produção de cultura. Dessa antropofagia estético-literária, que no caso a gente trouxe através de Sueli Ronick, né, a gente foi beber nela, vertemos isso para o lado dessa devoração do campo das sonoridades. E essas sonoridades elas vão fazer um determinado caldeirão dessa matéria deglutida pelos artistas, como é o caso de Aretusa, que vai fazer com que as suas produções elas estejam imbuídas de determinados conteúdos muito mesclados, como é o caso do humor, que na produção de Aretusa ele vem de uma maneira muito forte. Esse humor ele atravessa tanto uma dimensão da produção, da sua montação, quanto os cenários pelos quais ela vai atravessando em seus videoclipes. E nesse sentido, é muito interessante pegar a dimensão dos dramas amorosos que a Aretusa vivencia, da celebração que se dá através das suas letras e da sua sagacidade em palco, dos cenários LGBTs que ia mais, que são sempre remetidos a aquilo que ela constrói enquanto a obra, que ela é estético, audiovisual, de Aretusa. Ela dessa maneira que a Aretusa vem trazendo toda a sua autobiografia, que aqui a gente coloca como uma espécie de autoetnografia, e nessa construção dessa narrativa dessa personagem Aretusa, que a gente já está pensando em como retrabalhar essa ideia da produção que se dá entre
Bruno e Aretusa, como que isso vem a ser construído como algo que é para além de uma personagem, porque isso se atrela diretamente à vida e às vivências pessoais. E com isso, desde as influências que são trazidas para as suas produções musicais e audiovisuais, e como que isso é jorrado para o mundo, tem uma dimensão muito interessante que a gente está trazendo, que é esse mix entre humor e amor, de uma forma de remix que se dá de uma forma política. E essa ideia desse remix como política, ela vem se mesclar com a ideia própria da antropofagia, que são todos esses ritmos, essa história pessoal, essa história coletiva, que a Aretusa vai acionando para que se coloque e que se monte essa produção completa. A gente pega também a questão das artificialidades e de uma hipersensualidade andrógena. Quando a Aretusa começa a se montar, é muito interessante que até o seu cabelo se tornou motivo de destaque, porque não eram utilizadas perucas de cabelo humano ou perucas que remontassem a essa ideia de uma figura de um cabelo natural. Eram perucas que eram de nylon, de fios de nylon, bastante volumosos, e que sempre estava, no caso, algumas dessas perucas, elas eram demarcadas por um tipo de cor de cabelo que as laterais eram raspadas. Aí jogava-se bem para o alto, e era isso que fazia de Aretusa, que sempre se questionasse, inclusive, o tipo de montação que ela executava. Próximo. Nessa ideia ainda de tentar perceber por onde que se escoa esse tipo de produção, por onde que ela vai se juntando com outros materiais, como que isso se dá no cenário atual, a gente está dimensionando a questão desse rizoma cultural, que ele emerge de uma maneira muito espontânea no sentido do tipo de produção, que não eram superproduções, mas sim eram produções basicamente caseiras, marcadas pelo faça você mesmo, que essas drags no início das suas carreiras, como é o caso de Aretusa, iam gravando basicamente ou em gravadoras independentes, ou elas vinham, gravavam até mesmo em casa, e assim elas começavam a produzir um determinado material. Isso vai se espraiando de uma maneira que a gente começa a perceber que elas começam a se infiltrar dentro do mainstream da cultura. Como que se dá isso? Começa com Pabllo Vittar, que é a primeira drag a assinar um contrato com a grande gravadora. E esse campo, ele vai se espraiando de uma maneira que as próprias drags, elas vão se coproduzindo, vão elaborando produtos da cultura de forma coletiva e que se complementam. Elas elaboram uma determinada rede de produção. Nesse caso, a gente vê uma participação muito forte de Aretusa nos clipes de Glória Groove e nas suas músicas, assim como nas músicas de Pabllo Vittar. Mas isso é interessante que se perceba que, dessa maneira, elas continuam, elas dão continuidade a um tipo de trabalho que já era executada anteriormente, final da década de 90, início da década de 2000, por drags como Jimmy Kier, Silvete Montilla, o Las Bibas Franziskaia, que é um DJ que posteriormente grava uma série de músicas, que ele começa a sua atuação em 1985. Onde é que a gente está querendo chegar? É que é possível que a gente consiga rastrear uma determinada forma de se produzir música e que está em colaboração, mesmo quando não está fazendo participação direta em uma determinada composição de uma outra colega.
esse rizoma, que é essa capacidade de se associar com matérias, com conteúdos, com produções, que sequer, às vezes, podia se fazer esse ponto diretamente, é uma capacidade muito grande desse tipo de produção. E é com isso que a gente vem dimensionando essa ideia desse rizoma, que é possível construir esse mapa. Aí, como que a aretusa, como é que se faz a aretusa? O que é que acontece para que a aretusa venha à tona? A aretusa, a gente percebe que ela acontece justamente através de uma vivência errática, dos vários deslocamentos geográficos, nesse caso, quer seja do interior do Goiás para diversas cidades que a Aretusa vivenciou, mas foi nessas passagens, nesses caminhos que ela vai traçando dentro do território nacional que ela vai começar a encaixar as suas derivas artísticas. Antes, trabalhando como, basicamente, camareira de determinadas bandas de forró. Depois, trabalhando como roxas em casa, em boates. E é nessa passagem que a Aretusa vai descobrindo um determinado nomadismo que é possível para que ela venha emergindo e apresentando todo esse conteúdo que ele é estético, ele se perfaz corpóreo, que tem todas as transformações, tudo aquilo que é depositado naquele corpo, e, sobretudo, pela construção de um rosto que não é um rosto meramente de Aretusa, mas ele é um rosto musical, mas também tem por trás o rosto de Bruno, e é nesse deslocamento que a gente vem dimensionando que isso é o que se faz a Aretusa, todo esse conteúdo. E nesse sentido, acho interessante, né, que a gente, na última fala do Vinho, ele vai evocar a ideia de devir, né, de Deleuze e Guattari, porque, de fato, a gente está percebendo essa relação autobiográfica e autoetnográfica como uma potência de criação artística, ou seja, justamente como um devir, para evocar o Munhoz, desidentificatório, ou seja, um devir em que aquele sujeito ele negocia com as suas próprias histórias, ele modifica essas identidades, mas também, como fala o Munhoz, né, ele vai, enquanto performer, né, ela, né, Aretusa, enquanto performer, também vai negociar com a cultura dominante. E a gente percebe que essa negociação e essa escrita de si, essa escrita estética, tem algumas características, no caso dela, né, muito claras: o domínio coreográfico, a elaboração cenográfica e uma presença muito específica nessa já longa, né, trajetória das drags brasileiras, mas não tão longa a trajetória das divas drag. Não por acaso a gente evoca aqui Pablo, né? Mas a Aretusa está sempre, por isso a gente trouxe o camp, brasilidade camp, e o melodrama, né? Ela está sempre assim, num limiar, né? Entre esse drama que faz chorar, mas que também faz rir e que permite transformar. E, enfim, ainda... Né? E acho que aqui a gente só estava trazendo novamente a ideia aqui do Munhoz, e aí já passo para o Vini para a gente encerrar. A gente traz essas considerações aqui, algumas observações finais, tendo por referência as proposições do Munhoz. A gente identifica na persona pública da Aretusa uma curiosa mescla estética subjetiva, que tanto nos permite analisá-la, né, de um ponto de vista desse processo de desidentificação, quanto também ali a gente reconhece esses elementos de uma performance autoetnográfica. Uma não é excludente, né, com a outra. Desidentificação significa justamente poder negociar esteticamente com essas identidades constituídas. E nesse tópico é interessante a gente comentar rapidamente que das derivas que se dá através desses devires, que vem pela produção musical, que vem pela construção de um rosto, maquiagem de Aretusa, que vem pela essa condição errática de Bruno,
essa junção disso tudo é o que a gente está demarcando como esse produto que a gente consegue trabalhar como sendo Aretusa. É a junção disso tudo, dessa capacidade de brincar consigo, de brincar de fazer humor, trazer humor nas suas letras, mas ao mesmo tempo contar toda a sua história e momentos muito complicados, mas e trazendo à tona sempre de uma maneira muito carregada de humor e de ironia. É isso. Muito obrigada e a gente espera aqui ansiosamente para poder discutir essa perspectiva em grupo.